Tenho alegria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor, dizer da minha felicidade de estar mais uma vez com os irmãos nesta noite. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui novamente com os irmãos reunidos, e também ao nosso irmão Ezequias pelo convite que me foi feito para estar aqui nesta noite, para trazer uma palavra sobre a obra missionária. E aqui estamos e carecemos das orações da igreja em nosso favor. Meus irmãos, nesta noite já temos ouvido Deus falar de várias maneiras, através dos hinos que foram entoados, a palavra vida, mas eu quero, juntamente com a igreja, lermos uma passagem bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós estamos hoje nesse culto de obra missionária, e o nosso slogan que nós usamos em nossa igreja é: missão está no coração de Deus. A maior prova que o nosso Deus é um Deus missionário, é um Deus que ama a missão, é que Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. A leitura lida, os nossos irmãos leram até o versículo 15, mas no versículo 16 diz a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a maior prova que o nosso Deus é o Deus missionário é que Ele enviou o único Filho para morrer por nós. E eu quero com a igreja ler alguns versículos em Atos capítulo 9, a começar pelo primeiro versículo, que diz assim: e Saulo, expirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E no versículo de número 15 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Agora vamos ler em Atos capítulo 13, versículo 2 e versículo 3, que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Muito bem, meus irmãos, a palavra que nós temos lido nos fala da história de Saulo de Tarso. Todos nós conhecemos quem era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um fariseu, um homem
que perseguia a igreja do Senhor aqui na terra, perseguia os cristãos. Saulo, ele foi cúmplice da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, pois a igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecoste, lá no capítulo 2 de Atos, nos mostra e registra que ali estavam os apóstolos aguardando a promessa da descida do Espírito Santo, pois Jesus, quando ressuscitou, apareceu aos apóstolos, no capítulo 24, versículo 49 de Lucas. Jesus disse: ficai em Jerusalém, e lá recebereis a promessa do Pai. E quando Jesus subiu ao céu, no capítulo 1 de Atos, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras. E ali a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu. E os apóstolos olhavam Jesus subindo para o céu. E de repente apareceram 2 anjos e fizeram uma pergunta aos apóstolos: por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, um dia há de voltar, assim como vocês estão vendo ele ir. E a Bíblia diz que quando Jesus se ausentou, subiu ao céu, a Bíblia diz que os apóstolos eles foram para o cenáculo lá em Jerusalém, esperar a promessa do Pai, que a promessa de Deus era o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E aí os discípulos, 120 irmãos, estavam reunidos no cenáculo, esperando a promessa de Deus, a descida do Espírito Santo de Deus, porque Jesus falou: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias. E ali os discípulos reunidos no cenáculo, esperando a promessa de Deus. E ali a Bíblia diz que em certa ocasião os discípulos, para os irmãos ter uma noção, os discípulos já tinham orado 9 dias. Os discípulos já tinham orado. Orou o primeiro dia, não aconteceu nada. Orou o segundo dia, não aconteceu nada. Orou o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto. E eu posso imaginar, irmãos, que já tinha ali irmãos querendo desanimar. Eu acho que a promessa de Deus não vem mais não. Nós já estamos aqui com 5 dias, com 6 dias e nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que no 10º dia, 10 dias de oração, que os irmãos estavam ali reunidos no cenáculo em Jerusalém. A Bíblia diz que de repente veio como um vento impetuoso e encheu toda aquela casa em que os irmãos estavam reunidos. E a Bíblia fala no capítulo 2 de Atos que os irmãos ali todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então a igreja, esta igreja aqui, a igreja do Senhor na terra, aonde tiver um crente que sirva a Deus, é a igreja do Senhor. Esta igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste, porque Pentecoste é uma das grandes festas realizada pelos judeus em Jerusalém. E ali a Bíblia diz que quando aquela multidão, pois vinha muita gente de outros países para participar daquela
E tinha gente de todos os lugares ali. E quando aquelas pessoas ouviam o barulho dos crentes, o barulho dos irmãos lá no Senado, dando glória a Deus, falando em mistério, a Bíblia diz que as pessoas, a multidão, correu para aquele cenáculo, para ver o que estava acontecendo. E diz a Bíblia que alguns disseram: eles estão embriagados. Já que era festa, alguém pensava, aqueles que não eram crentes, que não servia a Deus, pensavam que os irmãos estavam embriagados. Porque na festa lá que eles participavam, lá em Jerusalém, eles usavam tomar o vinho. E eles pensavam que alguém estava embriagado. Esses crentes aí, esses irmãos aí, estão tudo embriagados, estão cheios de gostos. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Pedro se levantou. O apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, o apóstolo Pedro se levantou, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ele se levantou e disse: olha, o que está acontecendo aqui é a promessa do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Pedro pregou a palavra e quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Quase 3.000 almas. Veja como Deus trabalha. Deus não queria fazer aquilo em qualquer hora, não. Deus queria fazer no período da festa, porque tinha muita gente e as pessoas iam ter oportunidade de ouvir a sua palavra. E ali, meus irmãos, aquelas quase 3.000 almas foram para os seus países, para os seus lugares de origem, e já foram levando a palavra. O Evangelho já foi pregado, foi sendo pregado. Aqueles que saíram dali já foram como missionários, levando a palavra de Deus para os seus países de origem. E a mensagem da palavra de Deus alcançou a todos aí naquela região. E louvamos a Deus, meus irmãos, que esta palavra chegou até o Brasil. Aleluia! Nós sabemos que o Evangelho, a nossa denominação Assembleia de Deus, ela foi fundada no ano de 1911 por 2 missionários suecos. Porque antigamente, meus irmãos, vinha missionário de outros países para pregar no Brasil. O Brasil é que precisava de missionário para trazer a palavra. Hoje é diferente, é o Brasil que está mandando missionário. Veja o trabalhar de Deus como é maravilhoso. E veio 2 missionários. Esses 2 missionários, irmãos, eles eram crentes da Igreja Batista. E eles foram participar de um culto pentecostal. E naquele culto pentecostal, eles foram batizados com o Espírito Santo. Porque na igreja dele não acreditavam em batismo com o Espírito Santo. Mas quando Deus quer fazer, ele faz. E ele batizou 2 crentes batistas para ser os missionários que iria trazer o Evangelho até o Brasil. E Jesus batizou Daniel Berg e Gunnar Ingrid, 2 missionários suecos. Daniel Berg tinha como profissão ferreiro, era um ferreiro, trabalhava como ferreiro. E Gunnar Ingrid já era missionário, a sua função era ser missionário mesmo, já exercia a missão, pregando o Evangelho, pregando a palavra. E nós vemos, irmãos, que quando Daniel Berg e Gunnar Ingrid voltaram para a igreja, a sua igreja batista, quando eles chegaram lá, batizados com o Espírito Santo, porque o crente batizado com o Espírito Santo, quando ele sente a presença de Deus, irmão, não tem quem segure ele. E os irmãos Daniel Berg e Gunnar Ingrid, batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas.
Aí os pastores já chamaram ele. Vem aqui. O que está acontecendo? Que coisa esquisita é essa? Não é porque nós vamos participar do culto pentecostal e lá Jesus nos batizou com o Espírito Santo. Aí os pastores disseram o seguinte: vocês sabem que aqui nós não aceitamos isso. Nós não pregamos isso, nós não acreditamos nisso. Vocês vão escolher, ou vão deixar esse negócio de batismo com o Espírito Santo, ou vão ser disciplinados na igreja. Resultado: olha o trabalho de Deus. Deus falou com aqueles dois missionários que ele tinha uma missão para eles no Brasil. Isso no ano de 1910. E eles oraram a Deus e perguntaram qual era o país que Deus queria, qual era o estado do Brasil que eles queriam que eles viessem para começar a pregar o Evangelho. E ali Deus deu uma estratégia para eles. E eles fizeram uma oração, fecharam os olhos, e qual foi a estratégia que Deus deu? Eles pegaram o dedo, com os olhos fechados, abriram o mapa, com os olhos fechados, fizeram oração e disseram: Deus, nos mostra qual é o país que o Senhor quer que a gente vá fazer missão. E depois da oração, eles desceram o dedo com os olhos fechados. E o dedo chegou a Belém do Pará. E de imediato eles viajaram para Belém do Pará. Viajaram de navio e chegaram em Belém do Pará. Não sabia falar o português, não conhecia ninguém em Belém do Pará. E muitas vezes dormiram lá na praça. Passaram muitos dias se alimentando de manga, porque lá no Pará, em Belém do Pará, tem muita manga, muito pé de manga nas praças. E ali eles conheceram um casal de pastores lá, o pastor e a sua esposa, naquela cidade da igreja metodista. E ali eles tomaram conhecimento, aí foram se organizando, e ali começaram a pregar o Evangelho. Começaram a pregar a palavra. E a palavra foi se expandindo para outros estados. E no ano de 1918, o Evangelho chegou no estado do Rio Grande do Norte. No ano de 1918, depois que Daniel Beck e Bonavinha vieram para o Brasil e chegaram ao Rio Grande do Norte, o Evangelho. E o Evangelho se expandiu, veio para Mossoró. No ano de 1927 foi dado posse ao primeiro pastor da Assembleia de Deus em Mossoró, que foi o pastor de saudosa memória, o pastor Manuel Henrique de Souza. E o Evangelho até aqui tem sido pregado, porque Deus é Deus missionário. Esta obra é de Deus. Muitos já tentaram parar esta obra. Muitos já tentaram parar a marcha da igreja, mas nunca vão conseguir. Sabe por quê? Porque quando Jesus interrogou, fez a pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que é que as pessoas aí estão dizendo que eu sou? Aí Pedro disse: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és dos profetas. Aí Jesus falou: e vocês, o que é que acham que eu sou? Porque na verdade, Jesus primeiramente fez aquela pergunta, mas ele queria saber realmente o que é que os discípulos acreditaram que ele era. Porque muitos que andavam com Jesus não acreditavam que ele fosse o Filho de Deus. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, a porta do inferno nunca vai prevalecer contra esta igreja. Nunca vai prevalecer contra esta
que nós temos lido o texto? Saulo de Tarso, um homem cruel, um homem de coração mau, um homem perseguidor da igreja, perseguidor dos irmãos da igreja primitiva. Ele fez parte da morte de Estevão. Estevão foi o primeiro discípulo de Jesus a ser morto por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. E ele foi cúmplice da morte de Estevão. Porém, a Bíblia diz que quando os algozes, os maus, os adversários, aqueles que não gostavam de Deus nem da sua palavra, aqueles que estavam apedrejando Estevão, porque Estevão foi morto a pedradas. Mas a Bíblia diz que enquanto eles jogavam pedra em Estevão, matando a Estevão pedrada, Estevão olhava para o céu e glorificava a Deus e dizia que estava vendo o céu aberto e o Filho do Homem sentado à sua direita. Aleluia! Era eles apedrejando Estevão, Estevão dando glória a Deus e vendo Jesus à direita do Pai. E a Bíblia diz, irmãos, que Saulo de Tarso tomou conhecimento que tinha os irmãos pregando em outra cidade e pediu uma carta ao sumo sacerdote para ir a Damasco, para lá prender os irmãos e matar os irmãos também, porque eles prendiam, matavam, judiavam os irmãos. Unicamente, qual era o mal que os irmãos faziam? Falar de Deus, pregar o Evangelho, como nós estamos vendo aí pela mídia, a gente vê em países que perseguem o Evangelho. Mesmo na África já aconteceu de pessoas ali chegarem e matarem os irmãos, queimarem os irmãos. Coloca fogo na igreja, coloca fogo nos irmãos, mata os irmãos. Então hoje ainda nós devemos louvar a Deus, irmãos, pelo país que ainda nós vivemos, que é o Brasil. Que apesar dos pesares, nós temos a liberdade de cultuar a Deus. Nós temos a liberdade de fazer um culto como este, de portas abertas. Nós temos a liberdade de fazer um culto na praça. Mas tem países aí, irmãos, que não permitem. Tem países aí, inclusive a China comunista, que se ela encontrar alguém com a Bíblia no celular, aquela pessoa vai pagar um preço, porque eles não aceitam isso. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque o nosso país, apesar dos pesares, nós temos um país que ainda é a favor do Evangelho. Nós temos apoio das autoridades. E diz a Bíblia, irmãos, que Saulo de Tarso foi em caminho de Damasco para prender os irmãos. Mas no meio da caminhada, a Bíblia diz que veio uma luz do céu, repetidamente, uma luz tão forte que Saulo caiu por terra. E quando Saulo caiu por terra, Saulo perguntou: quem é esse Senhor? Aí agora o Senhor bradou: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Tudo é para ti recalcitrar contra os agriões. Porque Saulo, ele estava perseguindo os irmãos, mas ele achava que ele estava perseguindo apenas os irmãos. Mas quem persegue o crente está perseguindo Jesus. Por isso que Jesus falou: tudo é para ti recalcitrar contra os agriões. Aí Jesus falou: por que me persegue, Saulo? E ali a Bíblia fala, o texto nos diz que Saulo se levantou, não enxergava mais, ficou cego, e entrou na cidade, passou 3 dias cego. E Deus falou o irmão Ananias e disse: Ananias, vá na rua tal. Deus deu todo o endereço, irmãos, porque o nosso Deus não é endereço. Deus conhece tudo e disse onde é que Saulo estava. E Ananias, de primeira mão, não queria ir, porque Ananias sabia que Saulo era um homem perverso, era um homem que perseguia os irmãos.
Aí Ananias diz: mas Senhor, há muito que se fala, que se sabe, que esse homem persegue a igreja, esse homem é cruel, esse homem é mau. Aí o Senhor diz: não, Ananias, ele agora é para mim um vaso escolhido, para levar o meu evangelho aos gentios. E Ananias foi, e chegando lá, orou por Saulo, e Saulo restaurou a sua vista. Jesus curou a Saulo, dando novamente a visão. Aí o seu nome muda, porque tudo muda quando a pessoa aceita Jesus, até o nome. Até o nome, porque aí tem o nome de batismo, nossos pais deram, mas as pessoas não conhecem a gente pelo nome. Diz assim: irmão, nós somos conhecidos como irmão, né? Não nos chama pelo nome, porque até o nosso nome muda. E o nome de Saulo mudou. Não foi mais Saulo, foi Paulo, que foi o maior apóstolo de Jesus Cristo. Que o que ele fez com a igreja, ele sofreu a mesma coisa, pagou com a mesma moeda. O que ele fez com os irmãos, o que ele judiou, batia nos irmãos, muitas vezes levou surra de vara. A Bíblia diz que ele era de varadas, foi preso com cárcere, com silas, amarrado no tronco. Mas a Bíblia diz, irmãos, que à meia-noite, para os silas, ele não desligava. Eles oravam e louvavam ao Senhor. Mesmo na prisão, oravam e louvavam ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus mandou o anjo e quebrou as correntes e abriu a prisão onde eles estavam. E ali o carcereiro, quando viu ele solto, porque o carcereiro precisa de uma ordem: mas se você deixar um desses presos fugir, você vai morrer, você morre. E a ordem é essa: quando o carcereiro viu as portas da prisão abertas, que não viu nada mais nem preso, ele pegou a espada, que é a arma que eles usavam na época, puxou a espada e quis matar-se, ia se suicidar. Aí Paulo gritou: não faças tal, porque todos nós aqui estamos. Aí o carcereiro diz: o que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Então, meus irmãos, nós estamos nessa noite em um culto de obra missionária. Todos nós aqui somos um missionário. Missionário não é unicamente aqueles que estão em países diferentes do Brasil, não, fora do Brasil, não. Todos nós somos missionários. Para pregar para a nossa família, para pregar para o nosso vizinho, para pregar para o nosso amigo, companheiro de trabalho. Todos nós somos missionários. E nós estamos aqui nesse culto. A oferta que já foi recolhida, essa oferta é para a obra missionária. Essa oferta vai para ajudar os missionários que estão em outros países, pregando o Evangelho, sofrendo. Porque, irmãos, você deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar os seus costumes, deixar até a comida, porque lá tudo é diferente. Nesses países aí a comida é diferente, então vai depender de tempo para você se adaptar àquela comida. Então, irmãos, é uma renúncia muito grande, mas os irmãos vão por amor às almas, por amor àqueles que não conhecem Jesus. Então, esse culto de obra missionária que nós realizamos uma vez por mês, a nossa igreja, essa oferta que nós entregamos e ofertamos, ela vai para ajudar os missionários que estão em países transculturais. Nós sabemos que nós temos enviado para a nossa igreja 14 famílias missionárias, fora as nativas que estão lá, que a igreja também ajuda. Porque quando o missionário, no caso, vou citar um exemplo, o pastor José de Santos Lira passou mais de 10 anos na Venezuela, trabalhando como missionário. Então chegou o tempo de ele voltar para o Brasil. Só que pelo tempo que ele estava lá, ele já preparou uma pessoa lá para ficar lá, no lugar dele. Então lá é conhecido como missionário nativo, porque é de lá, é do país.
Inclusive até a filha dele se casou lá com um país lá, e ficou morando lá. Então, essa oferta que nós ofertamos no dia de obra missionária, aqui é hoje, no domingo lá no Terceiro, é para a obra missionária, vai ser enviada, vai ser depositada para ajudar essas famílias, para manter essas famílias lá nesses países. Então nós temos no Uruguai, mês passado, tomou posse o pastor Raimundo Donato, como missionário no Uruguai, que a nossa igreja enviou. Ele era pastor de Viçosa, na cidade de Viçosa, e ele voltou para a missão e foi substituir o missionário William Fonseca, que veio do apóstolo Paraguai. Então o William veio do Uruguai, o Paraguai, e o pastor Milton do Paraguai, que já fazia mais de 20 anos que ele estava lá, veio para o Brasil, já está no Brasil. Então temos também no Paraguai o missionário Fernandes, temos na Espanha o missionário Anderson, e por aí vai. São muitos missionários que nós não temos lá, a nossa igreja não tem lá. Cuida, zero. Então este culto é um culto muito importante, não que os outros não sejam, mas eu estou falando do culto missionário, o sentido da missão é muito importante, porque além de nós fazermos missão no Brasil, nós também estamos fazendo missão lá fora. Porque nós fazemos missão orando. Quando você não tem a oferta, porque não tem igreja, mas você tem 2 joelhos. Aí você bota o joelho no chão e ora pelos missionários. Então, e quando tem a oferta, você ora e oferta, né? Porque a palavra oração, ela tem 2 sentidos. Tem um sentido duplo. Oração, orar e ação. Porque alguém diz, eu vou só orar. É bom, mas só orar não resolve não. Tem que orar em ação. Então, nós oramos e contribui, que é a ação que nós fazemos para ajudar as famílias missionárias que estão em outros países. Então, meus irmãos, nesta noite, já chegamos ao final, agora já se foram, nós queremos, antes de encerrarmos, nesta noite, nós queremos fazer uma oração especial. Não só por essa família aqui, que eu vou até dizer o nome de cada membro, mas pelas outras famílias missionárias, que seja da nossa igreja, da nossa denominação Assembleia de Deus, e que seja de outra denominação. Porque a maioria das denominações, elas têm missionário em outros países, fazendo a obra em outros países. E aqui, o nosso irmão pediu oração pelo missionário que ele já falou aqui, da igreja presbiteriana, missionário que está em Cabo Verde, na África. E as famílias, os membros da família são Caio, né? Carmen, Cláudia e Claudinho, que é a família missionária que está em Cabo Verde, na África. E eles precisam da nossa ajuda, precisam das nossas orações. Então vamos orar por essa família e vamos orar por todos os missionários que a nossa igreja enviou e mantém lá em outros países, na Venezuela, no Paraguai, no Uruguai, na Espanha, em outros países. Então nesse momento, irmãos, eu quero convidar a igreja para nós orarmos. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer essa oração especial em nome de Jesus, por essas famílias, para Deus abençoá-las e providenciar o necessário para cada um, dando livramento, guardando, porque realmente tem muitos aí que estão em países que é difícil. Nós temos uma missionária em Mossoró, que ela foi ser missionária na China comunista. Irmão, sabe onde é que ela pregava? Que ela, quando ela tinha oportunidade, ela levava uma porta de folheto. Aí lá tem uma região na China que tem umas cavernas. Aí ela estava naquelas cavernas, aonde tinha uma passagem de caminho, passava gente, né? Aí ela entrava, porque ela não podia pregar publicamente, porque ela ia ser presa. As autoridades não aceitam. Aí o que ela fazia? Quando passava uma pessoa aqui, que ela via que tinha como ela chamar e entregar um folheto,
ela chamava e entregava a colheita. Ela passou vários anos na China comunista lá. Mas hoje ela está em Mossoró, ela é uma pessoa de idade, mas passou vários anos lá pregando o Evangelho, evangelizando através do folheto. E quando tinha oportunidade de falar pessoalmente, que era o mais difícil, mas ela teve algumas oportunidades, ela pregava pessoalmente para as pessoas. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar a igreja para levantar nossas mãos para o céu, né? E vamos orar por essas famílias missionárias. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estamos, ó Deus, na tua presença, neste culto de obra missionária. Aqui temos pregado a tua palavra, temos falado do teu amor e da tua bondade. Queremos agora, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que pedir a tua bênção sobre esta família missionária, que se encontra ali, meu Pai, no país da África, Cabo Verde. Ó Deus, chega ali com providência. Senhor, tu és o dono da prata e do ouro. Tu és o Deus multiplicador. Tu és aquele que pode usar o que tem para ajudar aquele que não tem. Ó Deus, chega ali com a tua providência, com o teu milagre. Abençoa aquela família, meu Pai, para que elas venham continuar a tua obra ali, pregando a tua palavra e levando o teu evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Também, meu Deus, meu Pai, quero te apresentar, meu Deus, os missionários, o nosso missionário Anderson, lá na Espanha, ali a sua família também, a igreja daquele país, o missionário Raimundo Nonato, do Uruguai, a sua família, a sua igreja ali, o missionário Igor do Paraguai, o missionário Fernando e família, e a todos os missionários, Senhor, que estão trabalhando, levando a tua palavra para aqueles que ainda não te conhecem. Amado Pai